Muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Como você sabe, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, hoje, quinta-feira, não tem live à noite, que enverede pela madrugada, já teve uma live à tarde. E hoje mesmo eu decidi fazer a reação, ao invés da entrevista do Paulo Souza ontem, julguei que seria mais pertinente fazer a reação da entrevista que o Marcos Braz e o Bruno Spindel concederam aos jornalistas logo após a apresentação do zagueiro Pablo. Vou fazer isso de maneira artesanal. O que é isso? Eu não vi a entrevista, estou vendo aqui que é muito tempo, então tenho que condensar a entrevista, vou ter que caminhar ali com o cursor para poder passar a entrevista para frente em alguns momentos, vai ficar artesanal, meus amigos, tal como é o canal Raiz. Então, você aí, já de antemão, se prepare para algumas coisas aí não muito produzidas, não muito editadas, aliás, nada editadas no trabalho que eu estou fazendo aqui. Vamos lá. Tem uma informação de que ele aceitaria qualquer salário. Queria saber de vocês se teve algum contato com o jogador depois dessas declarações. Tá falando do Vidal. Se vocês têm interesse realmente em trazer o atleta, em negociar, visto que ele já demonstrou que quer muito jogar no Flamengo. Tudo bem que não é a primeira vez que ele fala isso, né? Primeiro é sofrível. Em relação a ontem, eu passei ali quando você pediu ali para responder algumas perguntas, só que tinha uma solicitação para que a gente respondesse hoje. Então é só para te dar essa. Em relação ao Vidal, é evidente que a história e a grandeza desse atleta é legal ver ele fazendo algumas ações. É um jogador de altíssimo nível, mas não tem absolutamente nada, não tem nada, não teve nenhum contato direto com o jogador. Aliás, geralmente quando a gente vai fazer alguma inserção mais firme em relação ao jogador, sempre a gente entra em contato antes. Eu sempre, desde o começo de 2019, a gente sempre fez um pouco do que o Pablo falou aqui há pouco. Bom, meus amigos, o Marcos Braz realmente é muito lento para poder responder as perguntas, por isso que eu vou ter que adiantar. Uma pena que ele fale que não tem nada com o Vidal, que o Flamengo não tenha conversado com o Vidal, mas também vamos aqui refletir. Será que se tivesse ele falaria? Sinceramente, eu acho que não, que ele não falaria. O que você acha, companheiro rubro-negro? Então, vamos ficar aqui, meus amigos, pensando, imaginando aqui que ele, de alguma forma, possa estar escondendo alguma coisa. Não custa nada sonhar, seria um reforço realmente excepcional para o Flamengo, porque congregaria a técnica com a raça que o Vidal mostra dentro de campo. O Flamengo está precisando realmente de um jogador que seja mais translocado, jogador que contribua com mais força psicológica para o time. Além da técnica dele, é um jogador sensacional. Uma pena, vamos continuar sonhando. Se ele falou que quer vir, quem sabe um dia ele venha, talvez até agora. Vamos lá. Olá, Braz, boa tarde. Desde que chegou, o Diego Alves é um jogador muito importante para o clube, mas em 2022 mudou um pouquinho o patamar. Ele está praticamente como goleiro reserva e tem o contrato até o fim desse ano. Queria saber se o Flamengo já tem uma posição definida sobre a renovação ou não de contrato do Diego Alves. Não, o Flamengo ainda não tem nenhuma decisão, até porque tem 3 meses, existe uma temporada inteira e as coisas serão estabelecidas dentro do seu tempo, como sempre foram. Então não tem absolutamente nada. Bom, meus amigos, é o seguinte, eu sou contra. Eu não acho que tem que renovar com o Diego Alves. Inclusive até está numa péssima fase, talvez a pior da sua carreira. Não tem tido oportunidades, o Neneca fincou-se ali como titular. Eu agradeço muito ao Diego Alves a contribuição. Para mim nunca foi aquele goleiro que os rubro-negros, alguns rubro-negros entendam que tenha sido, mas acho que não cabe mais renovar com o Diego Alves. Essa daí é a minha opinião.
por aquilo que aconteceu no ano passado, lesões, falhas. O Flamengo realmente tem que partir, então. Se a torcida não confia no Neneca, tem que partir para a contratação de um grande goleiro. Também não pode ser um goleiro menor do que o Diego Alves e o Neneca, em termos de qualidade. Então, eu realmente não renovaria. Vamos lá. Boa tarde, Marcos, Bruno. Queria que um de vocês falasse para a gente com relação às notícias que saíram hoje de uma proposta do Flamengo pelo goleiro Santos do Atlético Paranaense. Há 3 dias você disse para a gente que ainda não tinha nada. E também aproveitar para falar sobre o Marcos Antônio lá do Shakhtar, que também saiu notícia ontem. Puder esclarecer para a gente se tem realmente alguma coisa, se já teve proposta. O Marcos Antônio não tem nada. E hoje também não tem, no momento, nada pelo Santos. Hoje. Bom, meus amigos, não tem nada com o Marco Antônio, então, se ele está falando a verdade, caramba, não tem nada com ninguém, os companheiros aí estão dando furo gratuitamente, mas aí é sempre aquela reflexão. Se eu faço isso com o Vidal, tem que fazer isso com o Marco Antônio também. Marco Antônio, vocês sabem, o companheiro está lá na Ucrânia, eu estava lá na Ucrânia, está liberado aí para assinar contrato com qualquer clube. Era do Atlético Paraná, volante de 21 anos, jogador bem jovem. E o Santos também do Atlético Paraná, jogador mais velho, no meu entendimento menor do que o Neneca e do que o Diego Alves. E o Bruno Spindel diz assim: no momento não tem nada. Então, não sei nem se existe uma intenção deliberada do Flamengo de contratar o jogador. E eu quero te dizer, já que vai contratar o goleiro, contrata um grandíssimo goleiro. Vamos lá. Marcos, eu queria te perguntar sobre o Diego Rossi. Se existe alguma negociação com o Flamengo? Existia um interesse maior quando a gente ainda estava viajando. A gente ainda monitora esse jogador, até porque existem vários jogadores que são monitorados aqui, independente de querer contratar ou não, de passar pela parte de aquisição ou não, mas não tem absolutamente nada. Braz. Bom, meus amigos, também não tem nada com o Diego Rossi. Também vou comemorar. Não me entendam como chato não, mas caramba, tem um depoimento aí de um amigo, Dario Iguchi, lá dos Estados Unidos, que assistiu aos jogos desse companheiro lá nos Estados Unidos, que o assistia sempre, e que realmente não é esse jogador todo, né? Na verdade, o Flamengo é o que eu digo, atingiu determinado patamar, status de qualidade, que necessita obrigatoriamente de jogadores muito bons, jogadores que sejam diferenciados, e não é o caso realmente do Diego. Então ele fala que houve esse interesse, mas que já está tudo dissipado. Talvez tenha sido até pela não aprovação do Paulo Souza, porque nós sabemos entre linhas que o Paulo Souza está obstaculizando muitos jogadores que interessavam ao Marcos Braz, ao Bruno Spindel, a análise de desempenho do Flamengo. Então o Paulo Souza configura ali um óbice para a contratação desses jogadores. Nós sabemos isso, já foi inclusive dito por vários jornalistas e nas próprias conversas que eu tive também com pessoas das minhas relações rubro-negras. Vamos lá. Só voltando aqui no assunto Vidal, o jogador falou na entrevista que se os dirigentes do Flamengo e a comissão técnica quisesse ele ia fazer de tudo para vir. Vocês pretendem apresentar um projeto para o jogador? Como é que vai ficar assim? Vão esperar ele procurar o Flamengo? Guilherme, eu acho que é o seguinte, pelo tamanho do jogador, pela forma que o jogador se expressou, o Flamengo sempre vai ficar agradecido por esse ato. Mas o que eu posso te falar, efetivamente, é que não tem absolutamente nada. Então, hoje não tem absolutamente nada. Quando eu falo hoje, é porque, às vezes, a gente, até no dia a dia, no trato com os setoristas, com os jornalistas, e alguns não entendem isso. Tem jornalista que tem dificuldade de entender isso. Às vezes, num momento, a gente de fato não está em cima desse jogador, a gente não está, não que não esteja procurando, mas não está avançado nesse jogador por várias situações,
e daqui a pouco muda a chave, as coisas, de repente o jogador avalia de uma melhor forma, o próprio dirigente do outro lado fala, pô, eu não quero ficar com esse problema aqui, então eu vou soltar o jogador, e aí as coisas acontecem. Então, assim, o que eu posso falar para você, Guilherme, hoje, é que não tem absolutamente nada com o Vidal. É isso que eu posso te falar. Pô, meus amigos, tô desconfiado aí que o Flamengo tá atrás do Vidal, viu? Tô desconfiado aí que o companheiro Marcos Braz entrou em contato com o Vidal. Não sei se essa é a tua percepção, mas o Guilherme foi sagaz quando ele perguntou pro Braz agora, porque o Vidal diria isso com tanta ênfase? Ou seja, se a diretoria rubro-negra o quisesse, e aí ele diz assim, não, hoje não tem nada, acho que isso aí demanda uma conversa ainda com o presidente do clube, com o conselhinho, não sei não, hein? Mas eu acho que o Flamengo está atrás do Vidal. Não sei se essa tua percepção, companheiro rubro-negro, meramente subjetiva da minha parte. Vamos lá. Boa tarde, Braz Spindel, Sidão Marinho da Litoral News. Queria falar um pouco sobre a compra do Andreas Pereira, né, junto ao Manchester United. Muitos torcedores têm reclamado bastante, falando que é um negócio errado, devido aos erros que ele já teve, mas todos sabemos que é um grande jogador. Qual mensagem você deixa para esse torcedor que tem criticado e vocês chegaram a... Bom, antes do companheiro terminar a pergunta, eu quero dizer o seguinte, eu respeito aí o companheiro, respeito a opinião dele. Agora, quando ele fala sabemos que é um grande jogador, eu não sei. Tem muita gente que não sabe. Não estou aqui querendo de forma alguma desconstruir o rapaz, só estou querendo dizer o seguinte, sabemos não, ele sabe que é um grande jogador, é a opinião dele, vamos respeitar, um jornalista importante, conceituado, inteligente, mas ele sabe, porque eu não sei disso, eu até hoje não vi. Eu faria essa pergunta de maneira diferente, eu diria assim, olha, de onde você entende que o belga é um grande jogador? Mas ele fala, sabemos, talvez ele esteja falando dele, das pessoas que estão acompanhando ele, porque eu não sei disso não. Você sabe? Companheiro rubro-negro, escreva aí no comentário dos vídeos. Vamos lá. Conversar com o jogador, tentando incentivar, porque do que a gente percebe, claro, a gente não vive o dia a dia, mas o que a gente percebe, o psicológico dele está um pouco abalado. Queria que você comentasse sobre isso também. Em relação, efetivamente, ao Andrés, eu não vou falar, mas eu não vou perder a oportunidade da tua pergunta. Se você fizer uma pesquisa lá, quando a gente foi trazer o Gerson, existiam inúmeros questionamentos. Peraí. Olha só, é completamente diferente a situação. O Gerson não havia jogado pelo Flamengo, o Gerson realmente estava no ostracismo lá na Europa. O Gerson tinha se apresentado muito bem no Fluminense, não deu certo lá. O questionamento era diferente. O questionamento era o seguinte, caramba, será que ele vai vir para cá e vai recuperar o futebol? Porque ele não está em boa fase. Diferente pra caramba do que aconteceu com o belga. O belga é o seguinte, o belga chegou, nunca jogou bem, falhou clamorosamente contra o Porquinho Ladrão na final da Libertadores, continuou a falhar, está numa fase muito ruim, fez um jogo ruim ontem, tem feito jogos ruins completamente diferentes, porque ele já está aqui. Não me leve a mão não, Marcos Braz. Todo o meu respeito para você como rubro-negro, que eu sei que você é, mas me desculpe, companheiro, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos lá. Em relação ao preço, quando a gente trouxe o Rodrigo Caio, a imprensa paulista quase desdenha. Quando eu falo imprensa paulista, é que eu tô fazendo bloco, só deixando claro de onde veio. Então, assim, essas interpretações, essas análises, elas são normais em relação a jogador e elas são muito subjetivas, né? Um jogador que existe um peso em cima dele. Aqui não tem criança, eu sou torcedor do Flamengo também. Existe um peso em cima dele em relação ao erro cometido na Libertadores. Então eu acho que tem um conjunto de obra aí em cima dessa negociação, mas eu
eu não vou me estender a ela. Um pouco mais à frente a gente irá falar desse assunto. Bom, sabe o que acontece aí? A minha interpretação é a seguinte. Primeiro, ele confundiu, botou exemplos equivocados aí, até quando ele fala do Rodrigo Caio também. O Caio tinha jogado aqui. O Rodrigo Caio sempre teve a pecha de bom jogador. O problema dele eram as lesões. Isso é uma outra coisa diferente. Então está misturando fatos, análises aí, está confundindo. Deliberadamente, eu acho. E a outra é a seguinte, ele falou de início que não quer falar no belga. Por que ele não quer falar no belga? Porque tem uma polêmica enorme lá no Flamengo sobre a contratação do jogador. Então é o seguinte, qual é a resposta dele? É nula. Porque, caramba, vai contratar por quê e vale quanto? Então, nessa pergunta, não sei se ele vai falar mais à frente, mas ele não fala nada, gente. Ele não diz aí sobre o valor do jogador, sobre a análise que ele faz da valia desse jogador. Hoje o companheiro Pierre 8 aí, meu amigo lá, moderador do canal, ele na live da tarde disse claramente, falou, o Flamengo perdeu, vai pagar 65 milhões pelo belga, perdeu 57 porque não se classificou para a final da Libertadores, perdeu 26 milhões porque não foi para o Mundial, perdeu 8 milhões na final da Recopa. Caramba, o belga vai custar 160 milhões, 156, 160 milhões. E ele não quer falar sobre isso. Porque não é só o erro em si, é o que o Flamengo deixou de ganhar de dinheiro também. Entendeu? Então ele está falando aí que está abalado e tal, que não quer falar mais na frente. Sabe por quê? Porque isso está sob júdice lá dentro do Flamengo. Sob júdice. Estão julgando isso ainda. Tem um debate intenso lá no Flamengo, por mais que ele e o BAP queiram negar. Mas tem uma divergência enorme. Aí vamos ver quem é que vai sair vitorioso nessa queda de braço. Agora, o vice-presidente de futebol não explicar por que vai pagar tamanho valor para o jogador, para mim, meu amigo, é falta de transparência. Vamos lá. Milhões de consumidores usam o WhatsApp uma para coisa que eu vou ter com que... empresas todos os dias. Mas como habilitar Vamos lá. Oi, Marcos. Espinda, boa tarde para vocês. A gente sempre nota, acompanhando as redes sociais, que há muita ansiedade da torcida e talvez da imprensa também, por conta de contratações, né? Contratação, o tempo inteiro, daqui a pouco o elenco tem 50, 60 jogadores. As inscrições para a Libertadores terminam em 20 dias, mais ou menos, acho que é 3 de abril. 2 de abril. Vocês admitem começar a fase de grupos da Libertadores com um elenco que está aqui hoje? Quer dizer, de repente não surge mais nenhuma oportunidade, mais nenhum negócio. É possível que o Flamengo entre na Libertadores com o que tem hoje? Para mim ou para ele? Quem sabe? Pode ser, vai. O Eric, o que eu posso dizer que o elenco do Flamengo é um elenco que eu tenho certeza absoluta que está apto a disputar o título da Libertadores. Isso não quer dizer que a gente não fique e não tenha o cuidado de sempre estar se reforçando. Agora, tem bastante tempo aí para gente fazer as contratações. Não sei se serão possíveis, não sei se serão... Possíveis serão, não sei se serão efetivadas. O que eu posso falar é que o certo mesmo, o melhor dos sonhos era que todos esses jogadores estivessem aqui no primeiro dia, para que o Paulo analisasse, conhecesse e de fato fizesse o seu trabalho. Não foi possível por várias situações. Uma delas porque tanto eu como o Bruno, nós tínhamos uma ideia de que o Paulo tinha que chegar aqui primeiro para que fizesse análise do elenco. Isso não quer dizer que ele não trabalhou no elenco antes dele chegar aqui no Brasil. Paulo é um estudioso, a comissão técnica dele é muito estudiosa, mas eu e o Bruno nós tínhamos uma definição. Meus amigos, interrompendo aqui o companheiro Marcos Braz, é o seguinte, vamos analisar aqui o aspecto temporal de tudo isso. Porque quando ele viajou a segunda vez para a Europa com o Spindle, o companheiro Paulo Souza já estava aqui dando treino. Tanto isso é verdade que o Marcos Braz nem presenciou
a estreia do Paulo Souza como treinador, porque ele estava viajando. O Paulo Souza já estava treinando aqui, ele nem presenciou, ele estava viajando ainda. Então ele ficou um bom tempo fora. O Paulo Souza, inclusive, sendo questionado aqui, ele estava fora com o Spindel. Então tem alguma coisa errada aí de novo na explicação do Marcos Braz, porque ele não quer falar, não quer apresentar um relatório da viagem dele lá, que não teve progresso nenhum, não teve nenhuma novidade, nada. Ele foi para lá e não trouxe nenhum jogador, foi para lá e não fez contato com ninguém. E aí quer dizer que a aprovação partiria do Paulo Souza, mas o Paulo Souza já estava aqui e ele foi para lá. Não cola. Tem que dar explicação, tem que dar um relatório. Cara, gente, olha, eu não tenho nada contra o companheiro Marcos Braz, viu? Acho até o companheiro bem simpático, não tem nada contra, mas é preciso você raciocinar aí. Não. Foi e o Paulo Souza já estava aqui. Não é verdade. Tem que apresentar o relatório dele de viagem lá. O que ele foi fazer lá? O Eric vai e pergunta para ele, caramba, não vai chegar ninguém? Tá a Libertadores aí, não vai chegar ninguém? Não, ele tem que falar da viagem dele. Isso cara, tem que respeitar também as nossas decisões. E que a gente entendia que o Paulo tinha que chegar aqui e de fato conhecer o elenco para depois ir fazendo. Porque se a gente chega, faz todas as contratações, ou boas ou ruins, ou que a gente entendesse que tinha que fazer, e joga no colo dele, o dirigente, se teve uma rapidez que não precisava, poderia esperar um pouco a comissão técnica. Aí quando não se faz isso, quando se faz a outra opção de se esperar o Paulo e a comissão técnica dele, para depois do entendimento a gente fazer as contratações, aí também tem os questionamentos. O que aconteceu que a gente, no meio desse processo, teve uma situação do Banco Central, e que se tinha uma solicitação. Tocou até celular na entrevista. Que se tinha uma solicitação para entrevista que a raiz. Cuidasse das contratações, analisasse, mas que teria que ter uma pausa. Isso foi feito, a gente está retomando aí, tanto que a gente retomou, que logo que se tirou que a gente virou essa chave, já fizemos uma contratação, a gente está analisando uma coisa que eu queria falar para a torcida, para todo mundo: ninguém quer mais contratar do que quem está aqui na diretoria do futebol. Você sempre quer contratar o melhor jogador, o jogador mais forte, o jogador que possa fazer o melhor pro clube. A nossa responsabilidade, a pressão é enorme. Em alguns momentos é até desumana. Eu não estou reclamando, apenas estou pontuando. E só que a gente tem que fazer as coisas com tranquilidade, com calma e, claro, dentro de algumas determinações em que o presidente Landim assim o determina. Ele é o presidente do clube, ele tem uma maneira de gestão, e a gente sempre vai respeitar isso e sempre vai apresentar a ele, o departamento de futebol sempre vai apresentar a ele caminhos que sejam dentro do que é plausível em relação a isso. Então é só isso. E acho que só... Vamos lá que eu cortei. Também complementando o que o Marcos falou, dentro desse processo, a gente teve um processo longo e com uma formação de convicção muito grande, de escolha do treinador e da comissão técnica, com o perfil que a gente entendia e a gente entende que é adequado. A gente tem uma convicção muito grande no Mister, na comissão técnica. Depois disso deriva um trabalho de integração e de adaptação da estrutura do clube com essa comissão técnica, o trabalho dessa comissão técnica com os atletas e depois a rotina de jogo para que eles possam absorver as ideias e os conceitos. A gente estava conversando com o Pablo aqui antes da coletiva e lá no Bordeaux levou
faltou uns 3 meses, um pouquinho mais de 3 meses, para que todos os conceitos estivessem completamente absorvidos pela equipe, pelos atletas. Então tem também, além da gente entender que o elenco é muito forte, óbvio, como o Marcos falou, a gente está sempre querendo qualificar, dar mais alternativas para o treinador, para o clube, para o torcedor, trazer grandes atletas. O elenco já é muito forte, mas tem um foco também no trabalho do dia a dia, para que a gente possa dar para os atletas, para o treinador, a estrutura necessária para que o grupo possa evoluir, e isso precisa de um pouco de tempo também. Então acho que a pergunta é muito pertinente. Aí, com o tempo, a gente já vai vendo as ideias e os conceitos em campo, e além de mais um ou outro reforço e qualificação pontual, tem essa evolução do trabalho aí que vai ser muito importante. A gente já vê ideias e conceitos em campo, tenho certeza que mais um pouquinho de tempo isso vai ficar mais claro e evidente ainda. Bom, meus amigos, é o seguinte, deixa eu explicar aqui. O Bruno também se enrolou todo porque não foi essa a pergunta do Eric. O Eric falou sobre reforços. E aí me parece claramente muito mais uma explanação de defesa do trabalho deles do que qualquer outra coisa, porque o Braz havia falado que a primeira contratação já saiu, mas ela não emana da viagem que eles fizeram para a Europa. A discussão lá no clube, a discussão entre os rubro-negros é o que eles foram fazer na Europa e o que eles lograram nessa viagem. O Pablo não tem nada a ver com essa história. O Pablo, ele chega aqui no Brasil, chega ao Flamengo em função de um problema geopolítico entre a Ucrânia e a Rússia, o que não era, inclusive, interpretado à época que pudesse acontecer, porque não é possível, o cara tem que ser o maior planejador do mundo para poder entender que o Pablo ficaria livre em função de algo que muito pouca gente no mundo inteiro apostava que fosse acontecer, ou seja, o real ataque da Rússia à Ucrânia. Peraí, meu amigo rubro-negro, é o seguinte, entenda o seguinte, é uma explanação para defender o trabalho deles, não foi nem isso que o Eric perguntou, não tem relatório da viagem deles. Acho que as melhores perguntas são sempre as iniciais. Eu vou ver se a próxima pergunta é pertinente ou não. E termino aqui, vamos ver o que vai ser perguntado. Braz, por favor. Estamos em um ano de Copa do Mundo e o Flamengo, ele hoje vive uma realidade diferente em comparação a temporadas passadas, que é entrar num ano de Copa do Mundo com a chance de ter 2, 3, talvez até 4 jogadores, mas para isso eles precisam ser convocados durante o ano e, consequentemente, como aconteceu 19, 20, 21, o Flamengo vai se desfalcando. Em contrapartida, é a possibilidade de ver o próprio jogador, o próprio atleta, o próprio ativo aqui sendo valorizado. Como controlar essa linha tênue de ter, ao mesmo tempo, o desfalque aqui no Flamengo, mas a valorização pelo fato de o jogador estar numa vitrine que é uma eliminatória e, posteriormente, disputando uma Copa do Mundo. Se você tem mais de 2 cartões de crédito e mais Vocês de me 5 desculpem aí, companheiro, mas eu não tenho como frear isso. Vamos lá. Essa pergunta ela é sempre importante para a gente, porque a partir do momento que você tem jogadores que são pensados ou analisados pela comissão da seleção brasileira, é sinal de que os jogadores ou que a diretoria foi certiva nessas contratações, né? Isso é o primeiro ponto. Eu tenho certeza absoluta que o presidente Landim, o Bruno, todo mundo fica muito feliz quando um jogador aqui é convocado. Apenas por um problema de calendário, o Brasil é um dos poucos lugares no mundo em que você tem as convocações, mas não se param os campeonatos. Então, é difícil falar, porque quando você fala também contrário a uma convocação da seleção brasileira, é o que você falou, você está falando contrário a um patrimônio do Flamengo, até a parte
da cabeça do jogador de será se eu estou indo para a seleção brasileira, mas eu estou deixando companheiros aqui do meu dia a dia aqui. Bom, meus amigos, pergunta do companheiro refere-se a algo que o Flamengo já há algum tempinho, verdade? Porque nós ficamos um longo hiato de tempo sem ceder jogadores para a seleção. Então, se o Flamengo cede jogadores para a seleção é porque tem um elenco bom, vamos comemorar e não tem outro jeito. Por isso é que eu acho que o Paulo Souza está fazendo é interessante, porque ele torna o time multidisciplinar, ele quer treinar jogadores em várias funções, justamente para quando acontecer isso, o Flamengo até dentro de campo mesmo que não haja convocação, o Flamengo possa apresentar ali jogadores que já estejam habituados, já estejam treinando a participar dos jogos em outras funções. Isso tem acontecido muito aí, ele vai transmutando os jogadores. É a única forma de conter isso, porque o calendário não mudou, ele não vai mudar, nada vai parar aqui no Brasil, não adianta, não vai mudar para esse ano não. O que ele pode responder é o seguinte: olha, vou tentar envidar esforços aqui para que, em conjunto com os outros clubes, nós mudemos a forma de disputar campeonatos aqui no Brasil. Quando tiver data FIFA, não tem jogo aqui, vamos tentar montar um calendário assim, vamos tentar reunir. A gente podia responder isso, mas isso aí o Flamengo vai passar, já é fava contada, porque tem campeonato aí de Copa do Mundo, o calendário vai ser apertado. Isso que eu estou falando para vocês. Tem que ter um elenco forte e um elenco multidisciplinar, que eu acho que é isso que o Paulo Souza quer fazer. Bom, meus amigos, em suma, as perguntas mais importantes e mais polêmicas foram comentadas aqui por mim. E eu queria dizer, são sempre as primeiras, né, as mais polêmicas. Ele não respondeu aqui o que todo mundo queria saber, porque ele quer pagar 65 milhões no belga. Ele não respondeu aqui o que todo mundo quer saber também. É verdade, todo mundo, qual é o resultado da viagem dele lá para a Europa, junto com o Bruno Spindel. Tentou falar no Pablo, não é verdade, que o Pablo veio agora, diante de um conflito da Rússia com a Ucrânia. O companheiro não respondeu a maior parte das perguntas que foram feitas. Ainda assim, meus amigos, vamos confiar, que falou sobre o Vidal também, estou desconfiado aí que ele está em contato com o Vidal, eles negaram tudo, enfim, uma entrevista importante para ele negar e, ao mesmo tempo, pelas palavras do Bruno Spindel, defender o trabalho deles, que não é de todo ruim, mas precisa ser mais transparente e, de certa forma, admitindo erros também. Eu continuo a dizer para vocês, essa de contratar o belga por 65 milhões, eu não concordo e ele não conseguiu explicar. Então, meu amigo, como eu te falei, não vai ter live hoje, eu queria pedir a você para se inscrever no canal. Foi a minha reação mais sincera à entrevista dos dois. Nada de concreto foi revelado, uma entrevista sem nenhuma novidade, nada bombástica. Não soltou o verbo, ou não soltaram o verbo, o Bruno Spindel e o Marcos Braz. Saudações rubro-negras, meus amigos, até amanhã, live, sexta-feira no canal, 3h30 da tarde. Se inscrevam aí, deixa o seu like. Muito obrigado.